aí pessoal, bom, esse vídeo de agora é a correção da lista de exercícios 4, tá ok? Ainda fazendo parte do estudo da teoria cinética dos gases, só que agora a gente trabalha, né, com a transformação isotérmica, ok? Bom, na primeira questão diz o seguinte: 15 litros de uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, vamos ver aqui, então, ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Beleza, então vamos ver aí, ó. A gente tem o seguinte: pressão inicial 8 atm, volume inicial 15 litros, pressão final desconhecida e volume final 20 litros. A expansão isotérmica, pessoal, como eu expliquei no vídeo anterior, ou no vídeo de aulas anteriores aí, tá certo? É aquela que ocorre a uma temperatura constante, tá? A gente viu que as variáveis, né, de estado dos gases é volume, pressão e temperatura, e a gente está vendo aí, né, a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a variação de pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume aumenta, né, numa transformação gasosa, significa que a pressão diminuiu, tá certo? Então aqui, se a gente observar que na pressão inicial é de 8 atm e o volume é de 15 litros, o que aconteceu com o volume? Ele aumentou, né? Então, se ele aumentou, significa que a pressão vai ser menor que 8 atm, como a gente vai verificar aqui na questão, ó. Substituindo os valores aí na fórmula, a gente tem 8 vezes 15, pressão final vezes 20, que é o volume final. Invertendo os membros, aqui eu só inverti os membros, tá, pessoal? Peguei o que eu tinha no segundo, coloquei no primeiro, e o que eu tinha no primeiro, coloquei no segundo. Quando eu faço a inversão de membros, não precisa mudar de sinal. Daí a gente tem 20 PF igual a 120, 8 vezes 15, né? 120. Pressão final 120 dividido por 20, né? Aqui a gente pode cortar os zeros. Aí ficou 12 dividido por 2 igual a 6 atm. Então, como eu havia comentado no início da questão, é uma expansão isotérmica, né? Na expansão isotérmica, a gente tem temperatura constante, tá? A gente trabalha com pressão e volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume aumenta, né, como foi o caso aqui, o que a gente pode observar é que a pressão também diminuiu, ó, tá? São inversamente proporcionais. Seguindo aí, pessoal, na questão 2, tá, a gente tem aí, ó, um carro-tanque que transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos, que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm, e que na estação de tratamento, né, de água, esse cloro foi transferido para um reservatório, tá? Aí o reservatório é maior, né, 50 metros cúbicos. Então significa o que, pessoal? Significa que a pressão diminuiu porque o volume aumentou, né? E a temperatura agora é de 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação. Bom, essa transformação a gente vai observar aqui, pessoal, ó. Coloquei os dados que vou trabalhar aqui, já que eu tenho que encontrar a pressão final. E eu observo que a temperatura Kelvin aqui, ó, que é de 293 Kelvin, tá? É igual à temperatura Celsius, ou seja, 20 graus Celsius, eu convertendo para Kelvin dá 293 Kelvin. O que significa, pessoal, que a transformação ela é
que não houve alteração na temperatura, tá? E que a transformação ela é isotérmica, tá ok? Então sofre uma transformação isotérmica. E falta eu encontrar a pressão, né, do reservatório, que aí a gente vai encontrar a pressão final. Substituindo aqui, eu tenho 2 vezes 30 igual a pressão final vezes o volume final, que é 50. 2 vezes 30. Aqui eu inverti também os membros, tá? Eu gosto de fazer isso para não ter que mudar de sinal depois, tá? Invertir os membros. Isso aqui é uma relação de igualdade, tá, pessoal? A gente pode fazer isso, tá? 2 vezes 30 é igual a PF vezes 50, então PF vezes 50 é igual a 2 vezes 30. É uma relação de igualdade. 50 PF igual a 60. Pressão final, 60 dividido por 5, posso até cortar os zeros novamente, né? Pressão final, 1,2 atm. Como eu disse, ó, pessoal, se o volume aumentou, a pressão diminuiu, tá? Que era de 2 atm, passou a ser de 1,2 atm, beleza? Então tá aqui, ó, e a pressão no reservatório, 1,2 atm. Certo, continuando aí, questão 3. Bom, pessoal, na questão 3, o volume ocupado por certa massa de um gás a gente não precisa fazer, né, nenhum cálculo. O que a gente precisa é observar aqui, ó, é a definição da transformação isotérmica, tá? Onde eu tenho que ela é inversamente proporcional à pressão exercida, mantendo-se a temperatura constante. Ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Na verdade, é a única afirmativa correta, então somente, tá? A 2 aí, somente a letra B está correta, ou seja, a transformação isotérmica, temperatura constante, é a única transformação gasosa em que as variáveis são inversamente proporcionais, tá? Então, alternativa B. Continuando, quarta questão. Certo recipiente de capacidade 8 litros contém um gás ideal a 3 atm de pressão. Qual será o valor da pressão que esse gás ideal exercerá nas paredes do recipiente se a temperatura for mantida constante e o volume for reduzido a 2,5 litros. Então, a gente observa que o volume foi reduzido. O que acontece aqui, pessoal, com a pressão? Ela vai aumentar. Eu já sei que o valor da pressão vai ser maior, já que o volume reduziu, tá certo? Então, pressão inicial 3 atm, volume inicial 8 litros, pressão final vai ser maior, o volume 2,5 litros. Colocando a formulazinha aqui, ó, substituindo, eu tenho 3 vezes 8, pressão final vezes 2,5, 2,5 vezes a pressão final, 3 vezes 8, 24, tá aqui, ó, tá? Daí eu tenho pressão final, 24 dividido por 2,5, como era esperado, a pressão aumentou, foi para 9,6 atm, tá, pessoal? É de 3 atm, foi para 9,6 atm, certo? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode postar no WhatsApp, tá? Estou à disposição, sem problema nenhum, beleza? Seguindo aí, ó, questão 5. A questão 5, tá? Já está aqui resolvido, ó. A gente tem um gás ideal que ocupa 6 litros em um recipiente. A pressão dentro do frasco é de 3 atm. Suponha que o gás sofra uma expansão isotérmica, temperatura constante, né? E passe a ocupar 9 litros. Então era 6 litros, passou para 9 litros, significa que a pressão, né? A pressão aí ela diminuiu. Então, a questão pede qual a pressão dentro do frasco, tá aqui, ó, pressão inicial 3 atm, volume 6, pressão final desconhecida, volume final 9 litros. Então vou ter, substituindo aqui os dados na fórmula, 3 vezes 6 igual a PF vezes 9. 9, pressão final igual a 3 vezes 6, 18.
Pressão final igual a 18 dividido por 9, que é igual a 2 atm, ok? Então, como eu havia comentado, né, desde o início aí, a gente observa que são inversamente proporcionais, tá? Pressão e volume. Questão 6 aí, uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Apresenta 100 centímetros cúbicos, confinados a 1 atm de pressão. Qual o volume final da mesma massa de gás? Quando a pressão passar, a pressão aumenta, né? Então, naturalmente, o volume vai, né, diminuir. Então, vamos ver aí, ó. 1 vezes 100, pressão inicial vezes volume inicial, 4 VF, 4 vezes o volume desconhecido, né? Inverte os membros, 4 VF igual a 100, volume final 100 dividido por 4, volume final 25 centímetros cúbicos. Questão 7. Uma amostra de gás oxigênio, pessoal, a 25 graus Celsius, está em um recipiente fechado com embolo móvel, tá? O embolo é aquela partezinha de borracha que a gente observa nas seringas de injeção, tá certo? Que ela é móvel, tá certo? Então, se movimentando. Indique qual dos esquemas a seguir melhor representa um processo de expansão isotérmica. Bom, pessoal, a gente tem 5 situações aqui. Na primeira situação, a gente já observa que as moléculas de O2, tá, elas aumentaram. Aqui a gente tinha 8, aqui praticamente dobrou a quantidade de moléculas, então não é o caso, tá? Não é uma transformação isotérmica. A letra B aqui, como a gente pode observar, a concentração está na parte superior, o que representa um aumento na temperatura. Então, se houve aumento de temperatura, tá? Então não é isotérmica, porque na isotérmica a temperatura tem que ser constante. Já a C, sim, a C a gente tem uma situação, tá certo? Ó, as moléculas são iguais, tá? O que ocorreu foi só um aumento, aqui ó, um aumento no volume em função, tá, da diminuição da pressão. Então, se a pressão diminuiu, o volume aumentou, tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C, justificando aí a D, tá? A gente até observa que as moléculas são diferentes, então são substâncias diferentes aí no caso. E aqui a gente observa que houve separação de átomos nas moléculas. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Seguindo aí, pessoal. Questão 8, né, a última aí. Considere um recipiente com embolo móvel contendo determinado volume de gás, agora nitrogênio, a 100 kPa na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que diminuiu-se a pressão do gás para 70 kPa. Mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume de 20 litros. Tá certo? Aí, qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Então, o que aconteceu aqui com a pressão, pessoal? A pressão diminuiu, então o volume naturalmente vai ser maior, né? Ó, se a pressão diminuiu, volume maior, pressão maior, volume menor. Então, o volume inicial é menor do que isso aqui, eu já sei, né? Então, vamos ver, ó. Pressão inicial, volume inicial desconhecido, pressão final, volume final. Formulazinha da transformação isotérmica. 100 vezes volume inicial igual a 70 vezes 20. 100 volume inicial igual a 1.400. 1.400 dividido por 100. Tá aí, ó. O volume inicial era de 7 litros, tá, pessoal? Ó. Era 7 litros, tá? Aí a pressão diminuiu, o volume aumentou, ok? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí com relação às transformações isotérmicas, tá ok? Dúvidas, vocês podem colocar lá no WhatsApp, como eu falei, tá certo? Um abraço, bom final de semana. E, pessoal, a gente precisa de mais uma nota aí, tá? Eu vou estar combinando com vocês como que a gente vai fazer lá no WhatsApp, beleza? Então, bons estudos. Valeu, pessoal!